No Saber Direito desta semana, o professor Rafael Spieri traz um curso sobre regime jurídico administrativo. Além de falar das regras do regime, a abordagem vai ser sobre as administrações direta e indireta, as autarquias e fundações públicas e as empresas estatais. A aula 1 começa agora. Olá, pessoal! Meu nome é Rafael Spieri e eu estou tendo a honra de trabalhar aqui no programa Saber Direito, o curso de Direito Administrativo, tendo como foco a organização da administração pública brasileira. Nessa primeira aula, eu abordarei o tema regime jurídico administrativo, destacando dois princípios basilares: o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público. Na próxima aula, na segunda aula, eu abordarei a organização da administração pública brasileira, dando foco em alguns temas importantes, dentre eles a administração direta e a administração indireta. Na terceira aula, abordarei com vocês as autarquias e as fundações públicas, que são conhecidas entidades da administração indireta. Na quarta aula, abordarei as empresas públicas e sociedades de economia mista. Na quinta aula, abordarei temas específicos sobre o regime jurídico administrativo, dentre eles, o controle ao qual está submetida a administração pública junto ao Tribunal de Contas. Vamos começar? Nessa primeira aula, como eu disse, eu abordarei o tema regime jurídico administrativo, destacando os dois princípios basilares sobre os quais ganham toda a sustentação. Todo direito administrativo vai se basear nesses dois princípios. Segundo diversos autores, dentre eles Celso Antônio Bandeira de Mello, seriam os princípios da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público. Numa breve explicação, eu posso dizer que o princípio da indisponibilidade cria todas as sujeições especiais que a administração pública estará se submetendo obrigatoriamente. Nós estaremos dando foco a duas sujeições especiais muito importantes: a legalidade e a impessoalidade. Após as explicações, abordarei a supremacia do interesse público, em que eu darei foco a alguns atributos dos atos administrativos, dentre eles a autoexecutoriedade e a imperatividade. Mas, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é realmente importante? Olha só. O foco dessas aulas será para concurso público. Eu gosto de dar bastante objetividade e mostrar como é que as bancas podem exigir de você esse conteúdo tão importante. Então, sim, eu já devo advertir que esse conteúdo é super importante. Agora, tem algumas ocasiões em que eu vou mostrar para vocês como é cobrado em provas objetivas, porque são assuntos às vezes divergentes, mas que o examinador, sabendo da divergência, gosta de ir pela tranquilidade para evitar recursos. Nesse caso, nós abordaremos de uma forma bem objetiva. As bancas cobram assim. Agora, tem outros assuntos que é interessante, às vezes até esse mesmo assunto que acabei de falar, ele é interessante ser abordado de uma forma mais subjetiva, em provas subjetivas ou mesmo testes orais. Aí é bacana você saber o conteúdo de uma forma mais ampla, sabendo opinar e se posicionar sobre o assunto. Deu para entender? Então, eu devo advertir, não é um assunto importante, ele é super importante. Vamos começar? O princípio da indisponibilidade, como disse, ele cria todas as sujeições especiais às quais a administração pública brasileira vai se submeter. É correto afirmar que a indisponibilidade gera o princípio da legalidade. Deixa eu melhorar a explicação. Os princípios constitucionais, lá do artigo 37, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nada mais são que obrigações, limites. Nós temos aqui parâmetros aos quais a administração deve estar sempre submetida. Ela tem que observar. Dois aqui seriam muito importantes: a legalidade e a impessoalidade. Observa. Pelo princípio da legalidade, nós temos que a administração pública só faz o que a lei autoriza ou determina. Desse princípio surgem dois fatores importantes no tocante aos atos. Nós teremos os atos vinculados e os atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles que a lei determina a sua realização. Não há escolha. A administração pública fica presa ao que a lei determina. Por outro lado, quando nós falamos de discricionariedade, a administração tem uma margem de liberdade para adotar um ou outro ato conforme a oportunidade e conveniência. Olha que interessante. É correto afirmar que o princípio da legalidade devotado à administração vincula a administração ao que a lei determina ou autoriza. Mas e a legalidade aplicada aos particulares? É verdade, a legalidade é ambivalente.
No tocante ao seu objeto, ao seu alvo, nós temos a legalidade administrativa e a legalidade junto aos administrados. Veja a diferença. Enquanto a administração só faz o que a lei determina ou autoriza, aos particulares, aos ditos administrados, nós teremos a possibilidade de fazer tudo que a lei não proíbe. Esse é um assunto bem interessante, porque isso vai influenciar no exercício do poder de polícia. Depois voltaremos a ele, mas só para dar um briefing geral, o poder de polícia é a prerrogativa de que se reveste o Estado de impor, constituir obrigações ao particular, condicionar o exercício de liberdades e direitos, limitar essas liberdades, o uso de patrimônio, tudo para a satisfação do interesse público. Então é correto afirmar que a legalidade para a administração pública restringe seu campo de atuação no exercício do poder de polícia. Por outro lado, da mesma forma que cria limitações para o exercício do poder de polícia, permite que o particular tenha a segurança de poder fazer tudo o que a lei não proíbe. Então a administração fica limitada e o particular tem mais liberdade. Deu para entender? Uma outra forma de abordar a legalidade é no tocante à reserva legal. Olha que interessante. Determinados temas previstos na Constituição Federal são temas que são reservados à lei. Quando nós temos na Constituição, por exemplo, a criação de autarquias depende de lei específica. O que está querendo dizer aqui a Constituição? Olha, administrador público, você não pode criar uma autarquia por ato administrativo. É necessário haver um processo legislativo para a criação de autarquias. É correto afirmar que, nesse ponto, nós temos a reserva legal. Nada mais é que uma derivação da legalidade. Observe, a legalidade já é estudada. Por quê? A administração só faz o que a lei permite. Ora, a Constituição diz, para a criação de autarquias é preciso lei específica. Nesse contexto, é necessário um processo legislativo. Sabe como é que isso cai na prova? Cai assim, o presidente da República pode, por decreto, criar autarquias. Questão errada, não é verdade? Por quê? De acordo com a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, autarquias serão criadas por lei específica. E tem mais. Artigo 84, inciso 6. Ao presidente, por decreto, cabe organizar a administração sem gerar aumento de gastos. E a criação de autarquias, não há dúvida, gera aumento de gastos. Deu para perceber? Não posso passar batido pelo artigo 61, especificamente parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Lá tem assim, a criação de ministérios, ou mesmo a extinção de ministérios e órgãos da administração, é preciso lei, de iniciativa do presidente da República. Então, olha que interessante, o presidente, sozinho, por decreto, não cria ministérios, mas ele vai, por meio de projeto de lei, encaminhar a proposta junto ao Congresso Nacional e dar início a um processo legislativo na Câmara dos Deputados. Depois de terminada a deliberação legislativa, uma vez indo para o presidente, sancionando, promulgando, e depois publicando, respeitando a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 45 dias após a publicação, nós teremos a criação da autarquia. Mas isso na prática não acontece muito. É muito comum que a lei já diga, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E seja de uma forma ou de outra, quando a lei entrar em vigor, criou-se a autarquia. Olha que interessante. Mas vem cá, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que isso poderia ser cobrado em prova? Excelente pergunta. É muito simples. Eles cobram assim, o presidente da República pode criar autarquias por meio de decreto? Resposta errada. Ele pode organizar a administração pública. Perceba, desde que não venha criar ou extinguir órgãos, nem gerar aumento de gastos. Percebeu? Toma cuidado com isso daí. Esse é o famoso decreto autônomo. Ele não regulamenta a lei. Ele simplesmente organiza a administração pública. Nesse sentido, nesse exemplo específico, o inciso 6 do artigo 84, a linha A, o presidente organiza a administração pública. Existem, inclusive, alguns autores, dentre eles Alexandrino e Paulo, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que atentam para o chamado princípio da reserva administrativa. Isto é, seria competência do presidente organizar a administração pública e, dada a separação dos poderes, o legislativo e o judiciário não interferem nisso. Faz sentido, não faz? Muito interessante. Rafael, deixa eu fazer uma outra pergunta. É só isso que prevê o princípio da indisponibilidade de interesse público, que você disse que é a base do regime jurídico administrativo? Não, é preciso dar foco em outro princípio, o princípio da impessoalidade. Vamos lá? O princípio da impessoalidade, também derivado da chamada indisponibilidade de interesse público, determina que os agentes públicos, as autoridades de uma forma geral, destinem seus trabalhos à satisfação do interesse público.
É muito simples. O princípio da legalidade fala que a administração só faz o que a lei determina ou autoriza. Mas para quê? Para satisfazer interesses públicos. A gente migra naturalmente, de forma orgânica, para o princípio da impessoalidade. Faz sentido, não é? De acordo com alguns autores, é correto afirmar que a impessoalidade proíbe perseguições, proíbe favoritismos, sempre porque isso é uma pessoalidade. Deixa eu te dar um exemplo. Suponha que numa fila de uma autarquia federal, como o INSS, você, servidor do INSS, prestigie um parente e aí, nesse contexto, atenda a ele de forma mais rápida, avançando determinadas pessoas que estavam aguardando uma perícia, por exemplo, para receber benefício previdenciário. Pronto, você criou um favoritismo arbitrariamente e, com isso, atenção, se desviou do interesse público. Esse é o famoso abuso de poder por desvio de finalidade, ou também chamado desvio de poder. Rafael, mas deixa eu fazer uma pergunta. Isso é ilícito? Totalmente. Atente para esse detalhe. Quando você tem uma violação, a princípio, nós teríamos uma ilicitude. E aqui você tem que tomar cuidado para o vocabulário. Como assim, professor? Que vocabulário? Durante muito tempo, a gente tinha o princípio da legalidade como o carro-chefe da atuação da administração pública. Chegava a se falar que, desde que você age em conformidade com a lei, todo o resto não é importante, porque você agiu conforme a lei. Então, surgiam frases do tipo, tudo que é legal é moral. Será que isso na prática deu certo? Claro que não. Infelizmente, não adianta você apenas atuar conforme a lei e o direito. Ou melhor dizendo, tira o direito, analise só assim, não basta você atuar apenas em conformidade com a lei, é preciso que você também observe princípios. E é nesse ponto que entra a expressão direito, que alguns autores gostam de falar legitimidade. Fica assim então a frase, para que haja uma licitude no direito administrativo, é indispensável que haja legalidade e conformidade com o direito. A conformidade com o direito é atender princípios, que alguns autores chamam de legitimidade. Rafael, mas como é que isso cairia na minha prova? Você está acompanhando, estou sentindo energia boa, hein? Vem comigo. Olha, normalmente em concursos públicos, eles não dão muito foco em provas objetivas acerca desse, digamos, vocabulário. É muito comum, às vezes, o examinador dar de ombros e falar legalidade, legitimidade, licitude e tá ok. Não à toa você encontra o atributo dos atos administrativos de presunção de legitimidade, às vezes na prova encontra como presunção de legalidade. Tudo bem, você leva em consideração que isso é de uma forma mais abrangente e você faz a questão numa tranquilidade. Daí ficaria assim, ó. A administração pública tem que atuar conforme a lei e o direito, sendo esse último a observância dos princípios. Certa resposta. Ele pode também cobrar. A administração deve atuar conforme a lei e atuar também de forma legítima. Seria o substitutivo do direito. Seria dizer, em conformidade com a lei e os princípios. Dá na mesma, não há problema algum. Rafael, em uma prova subjetiva, é legal saber essa distinção? Olha, em concursos públicos eu também não tenho visto muito essa exigência, né, do vocabulário, esse preciosismo técnico. Então fica tranquilo. Agora, se você está sendo cobrado, por exemplo, para se posicionar, é legal você falar o que eu disse. Colocar, por exemplo, não basta que a administração pública atue apenas em conformidade com a lei e o direito. Não basta. É preciso que ela também atue dentro dos limites principiológicos. Maravilha, perfeito. Aí você pode complementar, por exemplo, em conformidade com o direito. Certa resposta, maravilha. Você pode colocar também em legitimidade, isto é, em conformidade com os princípios no tocante à legitimidade, os limites principiológicos. Certo também, não vai ter erro nenhum. Agora, atenção para esse ponto. Esse é o ponto nuclear. Para haver licitude ou juridicidade, que é o tema mais contemporâneo, juridicidade, é interessante que você diga, é imprescindível que haja em conformidade com a lei e o direito. Inclusive, atenção, como é que isso normalmente cai em prova? Não cai assim de forma superficial, cai mais de forma orgânica. Qual é o reflexo dessa explicação? O controle judicial. Veja que a administração pública, como disse, dada a legalidade, ela pode agir com discricionalidade, analisando um viés de oportunidade e conveniência e buscando, a partir do ato, satisfazer o interesse público, correto? Então, é dizer, por exemplo, Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, a administração pública pode livremente nomear para cargos em comissão. Então, legalidade. Eu posso colocar um parente, é livre nomeação? Opa. E a moralidade? Especificamente a impessoalidade, que é o tema que eu estou dando mais atenção.
E a impessoalidade? Você está colocando o parente, às vezes, em detrimento do interesse público, desviando do poder. Observou? Você está agindo em conformidade com a lei, mas não é suficiente. Para que haja juridicidade, ou melhor dizendo, licitude, que são expressões aqui equivalentes, eu posso inclusive dizer validade, não basta a conformação com a lei. É imprescindível que você atue em conformidade com os princípios. No mandado de segurança 34070, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, aconteceu uma decisão exatamente em cima disso daí. Uma decisão liminar que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos entender? Na ocasião, foi questionado se havia desvio de poder ou desvio de finalidade no tocante à nomeação de determinada autoridade a chefe da Casa Civil. Na época se questionou, estaria sendo dado a essa autoridade apenas a prerrogativa de foro, né? A prerrogativa de ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal por crimes que tenha praticado, o famoso foro especial pela prerrogativa de função? Porque, veja bem, se foi apenas nomeado para assegurar a ele essa prerrogativa, desvio. Porque quando a gente nomeia a autoridade como chefe da Casa Civil, tem que pensar, dada a impessoalidade, que tem que se destinar essa nomeação a satisfazer aos interesses públicos. Ora, se ficar diagnosticado, no caso concreto, no leading case, que o camarada foi nomeado para apenas ser assegurado a ele foro especial pela prerrogativa de função, desvio de finalidade. Aí eu te pergunto, houve validade? Resposta, não. Houve juridicidade? Não. Houve antijuridicidade, houve uma ilicitude. E isso serve de base para a intervenção judicial. É o que a gente na nossa disciplina chama de controle da administração pública pelo Poder Judiciário. É uma intervenção do Judiciário para que haja uma conformidade não só com a lei, mas também com os princípios. Não é interessante? E veja, numa prova subjetiva, numa prova oral, você demonstrar ao examinador esse domínio é 10, é gabaritar, é nota top. Deu para acompanhar? Rafael, que interessante. Então a administração está sujeita a uma série de obrigações especiais? Sim, e aqui eu queria inclusive fazer um comparativo. Na iniciativa privada, uma empresa privada pode nomear parente? Contratar parente? Qual o problema? Particular pode fazer tudo que a lei não proíbe? Ah, não é interessante? Quer outra? Olha só, está querendo nomear parente. Ah, isso é desvio da finalidade. Não, a empresa é dele, faz o que quiser, desde que não haja lei proibindo. Olha só, não é obrigação imposta aos particulares. É obrigação, tanto legalidade como impessoalidade, são obrigações impostas à administração. Então, são princípios que criam limites, balizas de atuação da administração pública. Isso é muito importante de ter sido entendido. Vamos ao próximo princípio basilar do regime jurídico administrativo. O primeiro basilar foi a indisponibilidade do interesse público, do qual surgem reflexos, dentre eles legalidade e impessoalidade. Os outros princípios também, tá? Legalidade, mas também moralidade, né? Além da impessoalidade, publicidade, eficiência, entre outros princípios daí, entre eles contraditório, para defesa, razoabilidade, proporcionalidade, ok. Tudo vem da indisponibilidade do interesse público. Todavia, pensa comigo. A administração foi constituída para atender interesses públicos. Foi naquele viés de ter sido criado o Estado, ter dividido as funções em 3 áreas, a separação dos poderes, e ter dado tipicamente ao Executivo a administração pública, a função administrativa pública. Muito embora, cuidado, a função administrativa pública também se expresse no Legislativo e também no Judiciário, mas de forma atípica. Mas avançando, né, diante com o tema, é correto afirmar que o Estado, uma vez surgindo e separando suas atividades em 3 áreas, deu a atividade administrativa ao Executivo, mas sempre, gente, para atendimento do interesse público. Não foi o que eu expliquei? E aí que está a grande sacada. Para atender aos interesses públicos, é indispensável que a administração goze de prerrogativas, ou, melhor dizendo, poderes. Prerrogativas ou poderes, seja como for abordado. Nós temos a supremacia do interesse público no seguinte sentido: o interesse público pode ser sobreposto, ou melhor, deve ser sobreposto aos interesses particulares. Isto é, o interesse público é supremo, no sentido de que está acima dos interesses particulares. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que uma determinada empresa está atuando em desconformidade com regras sanitárias. Dependendo das irregularidades que foram diagnosticadas, seria possível haver uma interdição do funcionamento dessa empresa? A resposta é sim.
Isso é o que a gente chama de supremacia do interesse público. Ou melhor dizendo, é uma expressão da supremacia do interesse público. A gente estuda isso de forma mais a fundo lá nos atos administrativos e no poder de polícia. No poder de polícia, a gente vai dizer que existe uma coercibilidade. Porque, veja bem, nós temos regras sanitárias que não estão sendo cumpridas. Para satisfazer o interesse público, o que a administração tem de prerrogativa? Impor meios diretos, meios coercitivos, para fazer cumprir as regras legais. Então, aquele que é recalcitrante, aquele que hesita em cumprir com a lei, porque é permitido fazer tudo o que a lei autoriza, mas se ele descumpre a lei, surge a prerrogativa do Estado, que nada mais é que um dever de interferir. Porque se ele se omite, atenção, ele lesa o interesse público. É dizer que a supremacia encerra a administração, uma prerrogativa, cujo exercício é um dever, sob pena de, em caso de omissão, repetindo, em caso de omissão, haver abuso de poder. E aí o responsável por isso vai responder disciplinarmente, dependendo da condição, também penalmente e civilmente. Não é interessante? Então, num pano rápido, o que a gente tem? Que a administração pública tem prerrogativas para imprimir força, poder de polícia, coercibilidade, um dos atributos do poder de polícia, para que a lei seja cumprida. Então, ela sobrepõe o interesse público ao particular, constituindo-o na obrigação de fazer, constituindo uma limitação, constituindo uma proibição, no caso, interditando o estabelecimento. Não é interessante? E tem mais. Na matéria de atos administrativos, a gente estuda isso como um atributo da imperatividade. São chamados atos de império. Aqui nós temos um ato administrativo de interdição, de forma imperativa, constituindo o particular da obrigação. E aí, olha só a junção. Apesar de haver críticas, eu não vejo por que não diferenciar. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato se sobrepõe ao interesse particular. E a coercibilidade? Em caso de recalcitrância, em caso de resistência, a administração goza da prerrogativa de impor por meio da força o cumprimento da lei. Não é empolgante? Rafael, que empolgante. Mas como é que isso pode ser cobrado em prova? Boa pergunta. Eles vão cobrar assim, o atributo da imperatividade dos atos administrativos e o atributo da coercibilidade do poder de polícia, enquanto prerrogativas, tem como base geral a supremacia do interesse público. Certa resposta. Não é interessante? Isso é batata. Provas subjetivas, provas do tipo orais, não vão cobrar isso de você porque é muito basilar. Isso é uma galinha morta. Em prova objetiva cai bastante. E você tem que saber. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. É o seguinte. Eu sei que determinadas medidas que são tomadas pela administração pública só podem ser executadas se houver, de fato, uma decisão judicial. É assim que funciona? Calma. Lá no tocante ao poder de polícia e também aos atos administrativos, existe um atributo comum chamado de auto-executoriedade. E, pasme, ele também é um atributo embasado na supremacia do interesse público. Repare. Auto-executoriedade significa que a administração pública pratica atos, isto é, ela toma decisões de cunho administrativo e ela pode operacionalizar, executar pela própria via administrativa a decisão que tomou, sem a necessidade de demandar judicialmente uma decisão, um provimento judicial que imprima força executória. Voltando à interdição. Por exemplo, a vigilância sanitária determinou a interdição do estabelecimento. É permitido isso? Por força de lei. E a própria lei dá à administração pública meios coercitivos diretos para dar execução à interdição. Quer dizer assim, a auto-executoriedade, que é o atributo do poder de polícia nesse caso, que desvencilha a administração do judiciário, isto é, que não depende de um provimento judicial para dar cumprimento à medida, esse atributo, que tem como base o princípio da supremacia do interesse público, gera uma eficiência. Gera uma atividade mais fluida, gera uma atividade que busca o resultado. E é dizer que, por força de lei, a administração tem os meios coercitivos para impor a interdição, de impedir o funcionamento, tudo em prol do interesse público. Vamos organizar? Auto-executoriedade, atributo baseado na supremacia do interesse público, que permite que a administração tome suas decisões e execute na própria via administrativa, sendo desnecessário o provimento judicial para que a medida seja cumprida. Pegou? A auto-executoriedade, portanto, com base na supremacia do interesse público, decorre de lei.
Existem alguns autores que tratam assim. Olha, dentre eles é citado aqui o Alexandrino e Paulo, né? Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, na obra Direito Administrativo Descomplicado, inclusive eu recomendo, uma obra bem interessante para fins de concurso público. Eles colocam que a autoexecutoriedade também pode decorrer de urgência. É porque, veja bem, às vezes a lei não contempla a autoexecutoriedade, percebe? A lei, às vezes, ela deixa de viabilizar meios coercitivos diretos. E aí, nesse caso, a administração pública vai ter que buscar um provimento judicial, para que só assim possa dar cumprimento à decisão tomada. Então, nesses casos, atenção para isso, diante de urgência, imagine, a demora do processo judicial, digo, uma demora natural, né? Uma maturação convencional no direito para que o processo judicial tenha seu deslinde. Demora um pouco. Às vezes demora demais. Então, imagine, por exemplo, uma situação de defesa civil, um imóvel que está em vias de desmoronar, nós temos o risco de perdas de vidas, perecimento de patrimônio. Ora, às vezes a lei não contempla, imagine, a lei não contempla, suponha, insisto, suponha que a lei não contemple, que a administração tem autoexecutoriedade, ela vai precisar de provimento judicial. Ora, se ela entrar com uma ação judicial e demandar uma decisão para que só daí cumpra a intervenção sobre o imóvel, impedindo que as pessoas ali habitem, ora, é capaz do imóvel cair e vidas perecerem. Nesses casos, a doutrina, né, citada aqui o Direito Administrativo Descomplicado, do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, ensina que, dada a urgência, independente de lei, haverá autoexecutoriedade. Rafael, mas numa prova objetiva poderia ser cobrado dessa forma? Dificilmente. Dado o princípio da legalidade, a administração só faz o que a lei autoriza. Então, o convencional é a autoexecutoriedade da lei. Não seria possível, de uma forma geral, dada a legalidade, a administração inventar uma suposição de situação urgente e atuar, tendo uma decisão administrativa coercibilidade suficiente para que seja executada em termos práticos, executada em via administrativa. Então, é muito comum, em provas objetivas, eles não cobrarem a exceção, a questão da urgência. Pode acontecer, mas não é muito comum. Agora, em prova subjetiva, em teste oral, cara, fala o teu conhecimento, fala tudo, despeja. Porque o examinador, ele quer ouvir você, ele quer que você se posicione. Você concorda? Você não concorda? Então você fala para o camarada, olha, dado o princípio da legalidade, a autoexecutoriedade decorre de lei, todavia, entendo que em dadas situações de urgência, a par do princípio da dignidade da pessoa humana, a par do princípio da vida, né, da sua qualidade de vida, dada a supremacia do interesse público, existem princípios suficientes para dizer que, independente de lei, no caso de urgência, autoriza-se a autoexecução. Não é interessante? Agora, muito cuidado. Também tem a seguinte pergunta, e essa é muito comum, lá na prova objetiva. Seria todos os atos praticados pela administração autoexecutáveis? Errado, leve engano aquele que pensa que sim. Deixa eu explicar. Então, cuidado. A autoexecutoriedade nos explica que sim, a administração pode tomar a decisão e, sem determinado provimento judicial, sem demandar o judiciário, colocar em operação, colocar em execução a decisão que tomou. Ok. Mas pensa a seguinte situação, você acabou de edificar um imóvel e habita o imóvel, sua casa, seu domicílio, o problema é que você edificou em área pública, né? E agora? A lei autoriza a demolição, uma ordem de demolição pela própria via administrativa. Atenção, a lei viabiliza a demolição, execução da demolição pela própria via administrativa, desnecessariamente aqui, completamente divorciado da decisão judicial. Para resumir, a ordem de demolição pode ser tomada administrativamente e executada na via administrativa, sem necessidade de um provimento judicial para que possa ser cumprida. Mas aí, esse caso chegou até o STJ. É verdade. E lá, através do recurso especial 1.217.234, Paraíba, o STJ tomou uma decisão bastante inteligente. Ele diz o seguinte, ok, pelo princípio da legalidade, a administração pode, sim, determinar, né, a ordem de demolição e executar pela via administrativa. Isso nada mais é que uma decorrência da legalidade, é a autoexecutoriedade que o Rafael acabou de explicar, não é? Que decorre de lei. Ok. Mas aqui a gente tem que ponderar alguns valores.
Dentre eles, dignidade da pessoa humana, domicílio, asilo inviolável. Então, ok, foi edificado em área pública, mas pensa comigo, também foi um pouco de omissão do Estado, que no afã de fiscalizar parece que foi um pouco omisso, correto? Então, peraí, vamos ponderar valores e chegar a uma conclusão. Ok, a lei permite a demolição, a ser tomada a ordem, né, a decisão de demolição pela própria via administrativa e cumprida na via administrativa. Porém, de acordo com o STJ, se a casa está habitada, se o imóvel está habitado, aí não. A decisão tem que ser pela via judicial e o cumprimento também. É dizer que, nesse caso, não existe auto-executoriedade, porque a decisão quanto à demolição e o seu cumprimento vai depender de uma decisão judicial, de um provimento judicial. Deixa eu sistematizar. Nesse exemplo da demolição de imóvel habitado, é indispensável uma decisão judicial que imprima força executória, porque não existe auto-executoriedade do ato administrativo de polícia. Não é interessante? Daí você veja a pergunta que eu fiz. Será que todos os atos de polícia gozam de auto-executoriedade? Resposta: não. Aqui nós estamos diante de um exemplo em que temos a chamada reserva de jurisdição. Rafael, mas quanta coisa interessante. Você disse no primeiro momento sobre reserva de lei, reserva legal, e agora você está falando de reserva jurisdicional? Exatamente. Olha só que interessante. Lá na reserva legal, é correto afirmar que determinados temas, como a criação de autarquias, é reservado a um processo legislativo. Ok. Na reserva jurisdicional, a ideia é similar, só que no tocante ao judiciário. É correto afirmar que determinadas decisões só têm força executória se passar pelo crivo do judiciário, porque são determinadas decisões que dependem, né, a ordem de demolição é o exemplo, que dependem do provimento judicial para ter força executória. Ah, Rafael, mas isso é só uma exceção, né? Pior que não. Tem várias. Uma que eu gostaria de destacar e que é bem interessante, está na própria Constituição. Lá no artigo 5º, salvo engano, inciso 19, tem assim, ó, se você tem uma associação e você quer, por exemplo, suspender o funcionamento cautelarmente, administrativamente não dá. Direito de associação é um direito fundamental. O que diz a Constituição? Para a suspensão do funcionamento da associação é necessária uma decisão judicial. E quer mais? Para a dissolução da associação, para a sua extinção, é preciso decisão judicial transitada em julgado. Olha que interessante. É correto afirmar, então, que a decisão administrativa quanto à suspensão da associação não é auto-executável. É necessário um provimento judicial para que, a partir dele, se imprima força executória. Então, em síntese, é correto afirmar que nem sempre haverá auto-executoriedade. Ai, Rafael, não estou aguentando, é muita informação. Sintetiza, pelo amor de Deus, o que você explicou até aqui. Só se for agora. Aqui eu falei que a auto-executoriedade decorre de lei. Isso é certo. É correto afirmar que as decisões administrativas não dependem de um provimento judicial para que sejam cumpridas. E isso é certo. Porém, isso não é absoluto. Existe uma relativização, porque determinados assuntos, poderando valores muito nobres, muito caros para o direito, é preciso decisão judicial. Dentre eles, a demolição de imóvel habitado, bem como também a dissolução ou suspensão do funcionamento de uma associação. Rafael, eu ouvi falar também de multa. Como é que funciona isso daí? Cara, você está super antenado e eu gosto de participações assim. Deixa eu explicar. Multas. Por exemplo, pega a multa de trânsito. Ave Maria, eu sou campeão de tomar multa. Ai, eu não posso falar isso, né? Estou me dedurando, estou confessando. Gente, quem nunca, né? Violou, por exemplo, velocidade no trânsito. Foi autuado para fins de processo, devido ao processo legal, né? Você é autuado, é notificado preliminarmente para oferecer uma contestação. Aqui no caso você tem a chamada defesa prévia. E aí é meio que galinha morta, né? Porque foi flagrado pelo pardal, né? Com excesso de velocidade, fazer o quê, né? Aí vai ter que pagar, né? Você tentou, por meio de uma defesa prévia, mudar a decisão, mas galinha morta, foi condenado. Nesse caso, lavra-se a multa, expede-se a multa. E aí, olha só que interessante, a multa tem um prazo para pagar, correto? A gente vai dizer que nesse prazo, a administração não pode exigir o pagamento. Você tem o prazo para pagar. Então, a gente tem uma suspensão da exigibilidade. A multa a administração não pode exigir de você o pagamento nesse período. Perfeito até aqui? Agora, suponha que passou do prazo de validade. A multa não foi expedida? Você não tinha que pagar no prazo? Venceu o prazo? Agora a administração pública tem meios indiretos, eu vou repetir bem devagar, ela tem meios indiretos para exigir de você o pagamento.
Olha que interessante. O que ela faz normalmente? Ela diz assim para você, o Detran, por exemplo, olha, você não pagou a multa, né? É, bonitão, não pagou a multa, né? Então é o seguinte, eu não vou liberar para você o licenciamento do veículo, ok? Ah, deixa eu te avisar, né? Isso é o Detran falando contigo, tá? Isso é o Detran falando contigo. Eu vou fazer, deixa eu te avisar. De acordo com o Código de Trânsito, se você estiver transitando com seu veículo sem licença, sem licenciamento, eu vou tomar providências. Eu posso reter seu veículo e até levá-lo para o depósito. Olha que interessante. A administração pública, por força de lei, tem como exigir de você o pagamento por meios indiretos e coercitivos. É o que a gente chama de exigibilidade do poder de polícia. Só que suponha que você falou assim, eu não vou pagar essa multa, eu não vou pagar. Quer saber? Eu vou pegar o meu carro, vou botar na garagem e só vou andar de Uber a partir de então. Ih, rapaz. E agora? Como é que o Detran vai fazer para forçar você a pagar? Difícil, né? Sabe por quê? Pela via administrativa não é possível penhora de bens. Eu não tenho, portanto, a auto-executoriedade da multa. Veja que foi uma escalada de medidas. Eu tentei forçar você a pagar, te dei até prazo para você pagar. Deixou de pagar no prazo? Exigibilidade. Ok. Eu tentei, por exemplo, forçar você a pagar não dando licenciamento, mas você não pagou. Estou te ameaçando de reter o veículo, ou levar até para o depósito. Mas você não está mais andando com o veículo, o que eu posso fazer? Ah, tranquilo, chega um camarada lá do Detran na sua casa, bate a porta e fala assim, olha, eu estou cumprindo um mandado administrativo para penhorar bens, para garantir o pagamento da multa. Depende de provimento judicial. Por quê? A multa não é auto-executável. Agora, cuidado, tem uma pegadinha aí. Vem comigo. A multa foi expedida e, na sua expedição, não precisou de decisão judicial. Foi tudo pela via administrativa. Então, a gente fala assim, a edição da multa, isto é, a sua existência, o seu aperfeiçoamento, não depende de uma decisão judicial. Então, o Estado multa, e isso é auto-executável. Ponto. Mas a execução do valor, essa não é auto-executável, porque uma vez esgotados os meios indiretos e coercitivos que se traduzem na exigibilidade, para que a multa seja paga, aí vai precisar da via judicial. Vamos inscrever você na dívida ativa e executar de maneira fiscal. É chamada execução fiscal por dívidas pautadas na multa, exercício do poder de polícia. Gente, isso não é interessante? Eu adoro o direito administrativo, é o dia a dia, tá vendo? Tem algumas pessoas, eu dou aula, né, para concurso público há mais de 20 anos. Tem algumas pessoas que já entram na sala com pânico. Falam assim, meu Deus, que eu não vou entender essa matéria nunca. Rafael, eu prefiro muito mais português. Eu adoro estudar negócio de verbo, de sujeito, de predicado, bota crase, não bota crase. Eu adoro. Agora, direito administrativo, ojerizo. Pode parar, é nosso dia a dia. Então, veja que matéria importante de conhecer. Sobretudo para o dia a dia, mas também para fins de concurso público. Tá ok? Uma última pegada importante que é preciso destacar. É correto afirmar, né, como já disse, que a supremacia do interesse público dá à administração a prerrogativa de sobrepor interesse público ao particular. A gente pode chamar de poder extroverso, de adentrar na esfera jurídica de particulares, sobrepondo os interesses desse particular, impondo os interesses públicos, constituindo da obrigação de fazer, de não fazer, limitando liberdades, condicionando exercício de direitos, enfim, tudo que nós já explicamos, correto? Só que ao mesmo tempo que existe a supremacia, existem o quê? As sujeições especiais. A indisponibilidade do interesse público. Chamei a atenção de vocês para duas sujeições especiais, a legalidade e a impessoalidade. Tem várias outras, tá? Mas aqui eu destaco mais uma vez a legalidade e a impessoalidade. Junta tudo, fica assim, ó. A prerrogativa de sobrepor o interesse público aos particulares, constituindo atos de polícia, atos de império, deve ser exercida essa prerrogativa dentro dos limites das sujeições especiais, basicamente dos princípios que estão previstos na Constituição, às vezes são princípios expressos em leis infraconstitucionais ou mesmo princípios implícitos, não importa, mas submetidos aos limites principiológicos. Prerrogativa e sujeição especial. Soma as duas, tudo para satisfazer aos interesses públicos. Gente, é imprescindível entender que o interesse público pertence ao povo. Então, é dizer, abre aspas, é uma propriedade do povo. O interesse público é propriedade do povo. O administrador é mero gestor de coisa que lhe é alheia, indisponibilidade do interesse público. Então, a lei dá a ele prerrogativas que devem ser exercidas dentro de contornos de interesse público. Senão,
nós temos abusos, desvios, invalidades que permitem intervenção judicial, conforme explicado. Deu para acompanhar? Agora eu quero testar você. Você entendeu a matéria? Vamos ver? Provas objetivas, chama o quiz. Primeira questão. A instituição de novas secretarias de Estado no âmbito da estrutura da administração pública, aí olha só, secretarias, órgãos, letra A, constitui matéria de reserva da lei, em sentido formal, extrapolando a competência do chefe do executivo para dispor sobre a organização administrativa. Letra B, é expressão do princípio da hierarquia inerente à administração, podendo ser efetuada por atos infralegais mediante delegação governamental. Letra C, somente demanda a lei em sentido formal, se ensejar aumento de despesa ou criação de cargos. D, representa descentralização administrativa, demandando autorização legislativa e edição de decreto regulamentar. E aí, qual a resposta? A resposta é a alternativa A. Vamos explicar? Me acompanha. É correto afirmar que a criação de secretarias depende de lei. Ué, Rafael, como assim? Secretarias, cara, é igual a ministério, são órgãos. As secretarias estaduais, municipais e distritais equivalem a âmbito federal aos ministérios. Deixa eu te explicar rapidamente. Pelo princípio federalista, o federalismo, o princípio fundamental, nós temos aqui no Brasil 3 dimensões. A administração pública federal, a administração pública estadual, a administração pública municipal. E grave, todas com autonomia política para criar seus próprios órgãos. Rafael, e o DF? Seria uma 4ª dimensão do princípio federalista? Não. São 3 dimensões. O Distrito Federal, apesar de ser uma entidade política, foi criada para abrigar a capital da República, Brasília. Então, é correto afirmar que, no princípio federalista, no federalismo, ou melhor, no princípio fundamental da federação, nós temos 3 dimensões. A administração federal, a administração estadual e a administração municipal. Cara, mas a regra é a mesma. Se eu quero criar órgãos, no caso secretarias, que equivalem aos ministérios, eu tenho que buscar a regra lá da Constituição. E qual que é a regra? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Estende a criação de ministérios e de secretarias. Depende de processo legislativo. É de reserva legal, como foi explicado na aula. Então é necessário que, no âmbito estadual, o governador encaminha o projeto de lei para a criação da secretaria. Da extinção também, tá? Que é um paralelismo. Tanto da forma que cria, é a forma que extingue. Mas seguindo o jogo, precisa encaminhar projeto de lei à Assembleia Legislativa. No município, o prefeito precisará encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal. E pasme, apesar de não ser uma dimensão federalista, o Distrito Federal segue a mesma regra. O DF tem governador. Ele, para criar secretarias, vai fazer o quê? Encaminhar projeto de lei à Câmara do Distrito Federal, à Câmara Legislativa. Então, nesse caso, só a alternativa A pode ser a resposta, porque é de reserva legal. Vamos agora discutir as demais alternativas? Letra A, certinho, tudo pontuado, lei em sentido formal, processo legislativo, extrapola a competência do chefe do executivo, o presidente, o governador, o prefeito, dispor sobre a organização administrativa, não é verdade? Criando, no caso, secretarias, tá ok? Agora, lembre que pode organizar desde que não gere aumento de gastos, Aí vamos pular a letra B, vamos passar para a letra C, que tem a ver com isso? Somente demanda a lei em sentido formal se ensejar aumento de despesa ou criação de cargos? Não, princípio da legalidade. A Constituição dita, é preciso projeto de lei, é preciso processo legislativo. Por quê? É de reserva legal. Então não é só quando ensejar aumento de despesa, é legalidade. É necessário a criação de secretaria ou de ministérios, enfim, se dar através de lei. Então a letra C está totalmente equivocada. Letra B, é expressão do princípio da hierarquia inerente à administração, podendo ser efetuada por atos infralegais. Errado. Ele baliza a hierarquia como sendo prerrogativa de, através de hierarquia, por atos administrativos, criar secretarias. Quando ele assinala atos infralegais, está dizendo, em outras palavras, decretos,
atos normativos. Quer dizer, o governador, por exemplo, pode criar secretaria por decreto. Errado. Decreto é ato infralegal, não é suficiente para criar secretarias. A gente diz que não tem estatura de lei para a criação de autarquias. Não tem, falando de autarquias, na verdade, a questão fala de secretarias, né? Não tem estatura, né, normativa para a criação de secretarias. Então, veja, ele é malandro, né? Malemolência, né? Princípio da hierarquia, tem estatura suficiente para criar secretarias por atos infralegais. Errado, né? Absolutamente errado. E a alternativa D, representa descentralização. Pode parar. Descentralizar tem a ver com entidades e secretarias são órgãos. O correto seria falar desconcentração. Mas a segunda parte também está equivocada, né? Demandando autorização legislativa e edição de decreto regulamentar? Não é assim. Para a criação de secretarias é necessário criar por lei e não meramente autorizar a criação, porque aí daria a entender que o decreto cria e o legislativo só autoriza a criação. Errado. Secretarias são criadas por lei, então elas existem a partir da vigência da lei. Tá ok? Ok, edição de decreto regulamentar, tudo bem, mas não é isso que cria, é de reserva legal. Vamos para a próxima questão? Segunda questão. Adebaldo, após ser eleito prefeito de um pequeno município brasileiro, decide construir um parque público no centro da cidade e, após terminada a obra, nomeia como Parque Adebaldo, visando assegurar que sua imagem fique eternizada na história do local. Considerando os princípios que regem a administração pública, fica evidenciado que a conduta de Adebaldo violou que princípio? Legal essa, né? Sim ou não? Maravilhosa. Princípio da impessoalidade. Resposta alternativa B de bacana. Princípio da impessoalidade. O que eu expliquei? O princípio da impessoalidade não permite criar favoritismos de ordem arbitrária. Ele estaria se autopromovendo a partir de um feito, né? A partir de atos, medidas governamentais que seriam de destaque, que poderiam, por exemplo, fazer com que ele, concorrendo a outra eleição, fosse reeleito, ou que ele, por exemplo, fosse alçado, no caso aqui me parece que ele é prefeito, sim, ele poderia ser, por exemplo, numa próxima eleição, ser alçado, né, se eleito, ao status de governador. Tudo fazendo o quê? Se autoprestigiando, se autopromovendo. Agora, o mais legal, e é até digno de nota, né? Isso é tão óbvio, Princípio da finalidade, ou melhor, princípio da impessoalidade que impõe a finalidade de interesse público. Não foi assim que eu expliquei? Isso é intrínseco ao próprio princípio da pessoalidade, né? Só que o legislador, sabe como é que é? Ele pensou assim, poxa, vamos evitar problema? Vamos botar expresso na lei que ele não pode fazer isso? Pasme, está na Constituição. É o parágrafo 1º do artigo 37. Lá você tem que é vedada a autopromoção. Campanhas publicitárias, medidas como essa de colocar nome de parque, não pode de jeito nenhum. É proibido constitucionalmente. E tu quer pirar? Depois da alteração que sofreu em outubro, 25 de outubro de 2021, Lei de Improbidade, ela foi alterada, sua redação, pela Lei 14.230. Lá hoje tem assim, ó, se comprovado dolo específico, artigo 11, inciso 12, ato de improbidade administrativa, que pode gerar punição com pagamento de multa ou mesmo a inviabilidade de licitar e contratar ou mesmo de receber fomentos do poder público por um período determinado na lei. Então, veja, é correto afirmar que a violação desse princípio, nesse viés que foi dado agora, pode gerar até mesmo punição por ato de improbidade administrativa. Não é maravilhoso? Infelizmente, tem que ter previsão legal, né, para que o brasileiro não faça isso. É uma pena, é com muito pesar que eu explico isso para vocês. Vamos para a próxima questão? Terceira questão. A proibição de renunciar poderes públicos e a sobreposição dos interesses públicos aos particulares são enunciados, associados, respectivamente, aos princípios da letra A, disciplina e probidade. Letra B, legalidade e potestação. Letra C, moralidade e poder de polícia. Letra D, indisponibilidade e supremacia dos interesses públicos. E agora, qual que é a resposta? Ficou fácil, né? Resposta letra D. Rafael, não entendi. Como assim? A administração não pode renunciar prerrogativas e competências?
É muito fácil. Lembra que eu comentei com vocês que, dado a ideia de atender aos interesses públicos, o Estado recebe prerrogativas, que o Estado recebe competências públicas e que devem ser exercidas? Elas devem ser exercidas. As prerrogativas, os poderes e as competências são entregues por lei às autoridades para que sejam cumpridas, sejam executadas. Porque a omissão, como falei, deixar de exercer prerrogativas e competências é violar o interesse público, é de alguma forma atentar contra ele. Inclusive pode gerar até condenação por abuso de poder em modalidade de desvio, por exemplo, um abuso por omissão. E aí você aplica a ideia da sujeição. Sujeição, obrigação especial, lembrou, princípio da indisponibilidade do interesse público. Então fica assim a frase, ó, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, é correto afirmar que a administração é vedada a renúncia total ou parcial de poderes e competências. Cara, eu adoro citar essa lei, ela é basilar, já fica a dica. Quem for fazer concurso público, estude bacana a Lei 9784 de 99. Ela traz diversos dispositivos importantes sobre o processo administrativo. Mas mais importante ainda é que ela traz balizas essenciais para toda atividade administrativa. Lá no artigo 2º você tem o seguinte: no artigo 2º tem lá, parágrafo único, inciso 2, está expresso, é vedada a renúncia total ou parcial de poderes e competências. E aí, pega depois a lei, coloca assim, ó, do ladinho, do inciso 2, do parágrafo único, do artigo 2º, princípio da indisponibilidade do interesse público. Só tem uma ressalva, hein? Só tem uma ressalva, hein? Ele coloca que é vedado, salvo se autorizado em lei. Salvo se autorizado em lei. E aí você vai lá no artigo 18 da própria Lei 9784 e lá no artigo 20 você vai encontrar as chamadas causas de impedimento e causas de suspeição. Lá tem assim, se você tem uma ação judicial contra o interessado num processo administrativo, que é o artigo 18, inciso 3, você está na ocasião de impedimento. Artigo 19 dita que você deve comunicar à autoridade competente e não atuar nesse processo de que tem interessado alguém contra quem você tem uma ação judicial. Aí, atenção, você é obrigado por lei a deixar de exercer a competência, porque senão existe uma parcialidade que compromete o interesse público. No artigo 20 também tem os casos de suspeição, que seria amizade íntima ou inimizade notória, que tem umas diferençazinhas para o impedimento, mas segue uma linha muito similar. É possível a renúncia total ou parcial de competência se autorizada em lei. A frase, então, fica assim, grava isso. Indisponibilidade, vedada a renúncia total ou parcial de poderes e competências, salvo se autorizado em lei, inciso 2, parágrafo único, artigo 2º, Lei 9784. Rafael, e supremacia de interesse público nesse caso todo aí da questão? Já foi explicado, né? Galinha morta. Sobrepor o interesse público ao particular, constituindo da obrigação de fazer, de não fazer, impondo unilateralmente obrigações. Supremacia de interesse público, ressaltei bastante a ideia da autoexecutoriedade e imperatividade. Encerramos o quiz dessa aula. Eu queria fazer com vocês um resumo sobre tudo o que nós estudamos. Olha como é interessante. No regime jurídico administrativo, que foi o objeto dessa aula, nós temos dois princípios basilares muito aceitos na doutrina, destaco Celso Antônio Bandeira de Mello. O primeiro, o princípio da indisponibilidade do interesse público, o segundo, supremacia do interesse público. O da indisponibilidade cria uma série de obrigações e sujeições especiais. Dentre vários princípios, especificamente foram destacados nessa aula, o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. A legalidade, a administração só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. É dele que decorre ato vinculado e ato discricionário. Princípio da impessoalidade, é proibido às autoridades praticar atos favorecendo ou perseguindo de forma arbitrária. Se fizer, desvio de finalidade, abuso de poder, vai responder disciplinarmente, correto? Até civil ou penalmente, vale a pena se destacar. Quando passamos à supremacia do interesse público, foram destacadas duas consequências, duas derivações. Seria dizer, a autoexecutoriedade dos atos e também do poder de polícia, e a imperatividade dos atos administrativos. Na autoexecutoriedade, eu cravei com vocês. Olha, a autoexecutoriedade significa que as decisões tomadas pela administração, os atos que pratica, podem ser cumpridos, devem ser cumpridos pela própria via administrativa, sendo desnecessária a decisão judicial, o provimento judicial para imprimir força executória.
É dizer, em outras palavras, que a própria lei dá à administração prerrogativas para a execução pela própria via administrativa. Quando falei da imperatividade, eu destaquei que os atos de império, os atos administrativos, são impostos pela administração, porque o interesse público se sobrepõe aos particulares. Então, independente da aquiescência do particular, o interesse público é sobreposto e ele tem que cumprir. Inclusive, fiz a conexão. Se ele descumpre, no exercício do poder de polícia, o Estado tem, por lei, coercibilidade. São os meios diretos e coercitivos para imprimir aqui a obediência à lei, né? Especificamente sobre aqueles que estão recalcitrantes. Perfeito? Feito esse destaque, feito esse resumo, eu convido você para assistir a próxima aula, onde eu estarei abordando o tema Organização da Administração Pública Brasileira. Ok? Te espero na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.